Vem cá, Daniel. Aleluia. Muito bom caminhar com o Daniel. Eu não queria falar nada não, mas eu e ele pertencemos ao terceiro grupo. Então tem 3 grupos representados aqui hoje. Tem 3 grupos representados aqui hoje. O Legendários, o Legionários e os Sedentários. Nós fizemos a opção da meditação, entendeu? De ir lá pro monte, olhar a natureza, né? Não é não? Restaurante. Não é? A nossa montanha é outra, né? Os caras, tem uma turma aqui que a montanha que eles querem destruir é outra. Aquela que eles põem na frente do cara assim, e ele vai lentamente acabando com ela, entendeu? Ó, Daniel, uma alegria, é muita gratidão mesmo, porque você faz parte da história dessa paróquia, a gente parte da história lá da sua paróquia. Então, nós estamos em paz aqui, se abre o coração, entrega. E no final, uma coisa tão tremenda de Deus, nós vamos encerrar nossa reunião aqui, celebrando a ceia juntos, a mesa hoje. Não tem forma melhor da gente testemunhar a nossa relação, tudo isso está acontecendo aqui no mundo, do que a gente repartir o pão juntos, tá bom? Amém. Você vai ver também? Benção. Amém, gente. Bom dia a todos. Muito bom ser apresentado assim, né? Como um sedentário. Mas tá tudo certo, porque eu já tinha visto essa piada antes, então assim, não me causou tanto constrangimento. E também pela amizade, né? Hoje pela manhã, sou Daniel, eu acho que as pessoas me conhecem, né? Eu esqueço que eu não sou famoso, né? Então, eu sou Daniel, sou casado com a Carol, já ela tá chegando. Eu falo que eu sou internacionalmente desconhecido. Então, assim, e a gente tem 2 filhos, a Sarinha, já você vai ver ela, e o Matias, e nós temos feito exercício todos os anos de passar pelo menos uma semana, 10 dias, 15 dias aqui em Goiânia e vivendo tudo que Deus tem para nós, e tem sido uma alegria. Nós estamos em Santo André, na Grande São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto, mas há 18 anos a gente se mudou para a Grande São Paulo e começamos um projeto de plantação de igreja, que inclusive foi filha aqui do MOL, né? Então a gente tem essa relação já há muitos anos. Então eu fico muito livre aqui para falar das coisas que Deus tem entregado no nosso coração. E Deus foi dando algumas confirmações, né? Apesar de nós 2 sermos presbiterianos, né? Eu e o Paulo Júnior, o Bruno, né? Tá muito presbiteriano hoje aqui, né? E Deus foi dando algumas confirmações, porque eu acordei com uma palavra na cabeça e o Rafa me deu uma Bíblia. Acabei de ganhar. Eu já tinha uma, gente, já é a primeira Bíblia. Acabei de ganhar. E quando eu abri a Bíblia, ela caiu no texto que eu estava pensando. Eu falei, é muita coincidência, né? Tanto de página que tem aqui, mais de 1.200. E eu quero ler um texto com você. E como o Paulo Júnior brincou, mas a gente tem se esforçado a refletir, né? E nenhuma hora da nossa reflexão a gente tem como a ideia a novidade, assim. Eu já acabei de completar 39 anos, então eu já passei daquela fase do novo. Eu quero de Deus aquilo que Ele tem para mim, e que não seja uma novidade de vida como se eu nunca tivesse vivido, mas um aperfeiçoamento daquelas coisas que eu já vivi e que eu continue a viver. E esse texto que nós vamos ler, ele fala acerca da nossa identidade e exige um pouco de vontade de querer entender, que às vezes a gente fica um pouco com o coração fechado, e eu acho que alguns textos, a Bíblia inteira é importante, mas alguns textos podem mudar mesmo a nossa história. Podem redefinir o rumo, podem ser textos de transição na nossa vida, podem ser pontes. E eu tenho crido há muitos anos que esse texto aqui, ele é uma ponte na minha vida. Por isso eu vou ler alguns textos com vocês. Eu não sei se vocês têm o costume, no sentido de muitos textos às vezes é ruim, mas vai estar bem conectado, e aí depois Paulo Júnior está aqui e eu acho que vai fazer muito sentido repartir isso também do lado dele, tá bom? Então abra sua Bíblia aí em primeiro texto, Lucas
capítulo 5. Eu estou usando aqui NVI, que é o texto que vocês usam aqui. Lucas 5. Eu quero ler 3 textos, tá? Eu vou falando aqui, se você não quiser abrir, não tem importância, mas é bom que abra para registro, né? Lucas capítulo 5. Estou em Marcos aqui. Bíblia Nova. Aqui. Lucas capítulo 5, eu quero ler com vocês apenas 2 versículos, versículo 4 e 5, que diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Bom, agora Lucas capítulo 22. Versículo 31 a 34. Lucas 22. Aí, ó. Lucas 22, 31 a 34. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirar-os como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, você negará que me conhece. Agora João 21. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Amém. Vamos aqui. Bom, o primeiro texto que eu li, Lucas capítulo 5, ele narra ali o convite, a convocação de Jesus para com Pedro, Tiago e João. Então é a primeira vez, segundo o texto de Lucas, que Jesus convoca discípulos a serem seus seguidores, né? A serem seus discípulos, na verdade. E aqui eu quis pincelar esse primeiro texto, porque assim como Jesus Cristo, o Simão, Pedro e o Cristo não são sobrenomes. Então Cristo não é o sobrenome de Jesus e nem Pedro o sobrenome de Simão. E muitas vezes a gente fica pensando que essas figuras, elas vão se confundindo na nossa história. Quando você olha para o Simão, o primeiro texto que nós lemos aí, você vai reparar que a palavra Pedro não aparece. Quando Jesus vai conversar com o Simão, é com o Simão que ele conversa. E é o Simão que lhe responde. No primeiro texto que lemos, o texto bíblico diz que Simão respondeu: mestre, pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem diz, lançarei as redes. Então com quem que Jesus está conversando? Com Simão. Lá na frente, e o Mateus narra isso, se eu não me engano, no capítulo 13, Jesus vai batizar o Simão na sua vocação de ser uma pedra, um elemento importante na vocação da sua vida, da primeira igreja e etc. Mas é interessante como essas narrativas no coração de Simão, elas vão se confundindo. Quando você olha a história de Simão, é uma história magnífica. Ele é
sem dúvida, aquele que mais aparece no texto. Simão é o único que anda sobre as águas. Simão é aquele que tem sua sogra curada antes mesmo dele andar com Jesus. Simão é aquele que responde quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ele diz: tu és o Cristo. E é nesse momento que diz: então tu és pedra, e sobre essa edificação, sobre essa palavra, colocarei e lançarei a minha igreja. E essa esfera do Simão, ela vai sendo assim trabalhada, e lentamente, as escrituras vão mostrar que lentamente o Simão vai se esquecendo da sua identidade e se apegando à sua vocação, como se aquilo que ele fizesse lhe daria força para lhe transformar em alguém que ele já não fosse. Então o Simão, toda vez que vai conversar com alguém, ele para de se apresentar como Simão, ele se apresenta como Pedro. Isso é muito forte na vida de Pedro, e é muito forte na vida de Simão, que são esses dois homens, entre aspas, focados, interiorizados numa só pessoa, que vão se confundindo naquela máxima da psicologia, que você tem pelo menos 3 personas em você, né? A pessoa que você gostaria de ser, a pessoa que os outros gostariam que você fosse, e a pessoa que você realmente é. E essas 3 esferas sobre nós, elas são confusas, porque se a gente gasta a vida inteira tentando provar para as pessoas que a gente vai conseguir ser quem elas gostariam que a gente fosse, a gente acaba a vida frustrado, porque depois de toda essa cena, a gente volta para o quarto, e quando a gente volta para o quarto, geralmente no quarto tem um banheiro, e geralmente no banheiro tem um espelho, e aí a gente vive a angústia da alma de não ter vivido quem nós realmente deveríamos ser, na manifestação daquilo que nós já fomos criados para ser. E aí, metade da vida a gente gasta disfarçando a possibilidade de quem a gente gostaria de ser, e a outra metade da vida a gente gasta tentando provar para os outros que a gente realmente conseguiu ser quem eles gostariam que a gente fosse, sendo que não foi nem quem a gente gostaria de ser, e nem que os outros gostariam que a gente fosse, que Deus chamou para a gente ser. Por isso que todas as vezes que Jesus conversa com Pedro, é de Simão, é com Simão que ele conversa. Todas as vezes que Jesus vai conversar com Pedro, ele fala assim: Simão, tem uma coisa para conversar com você. E na outra versão, na versão transformadora, na nova versão transformadora, ela até corrige melhor isso, porque quando Jesus pergunta a Simão, é sempre Pedro que responde. Agora presta atenção no nome de Jesus. Aqui, Jesus vai dizer assim, lá na última cena, que é a cena da mesa, Jesus vira para Simão e diz assim: Simão, Satanás quer peneirar vocês. Agora presta atenção. Mas eu roguei por vocês. E eu roguei por você. A quem Jesus está rogando? A Simão. Jesus não está orando por Pedro. Jesus está orando por Simão, para que a fé de Simão não desfaleça. Agora olha quem vai responder a Jesus. Na versão transformadora diz assim: e Pedro respondeu: eu estou pronto. Aí, como Pedro respondeu, Jesus agora vai conversar com Pedro. Então fala assim: então Pedro, eu vou te dizer, você vai me negar 3 vezes. Ele roga por Simão, mas diz que Pedro vai o negar. É como se Jesus dissesse assim: Simão, presta atenção, no nome de Jesus. Jesus mesmo dizendo: eu quero conversar com você, mas está sendo cada vez mais complexo falar com você, porque nem quando eu digo que rogo por você, você vem a mim. Você sempre vem a mim com a pessoa que eu disse que você é na sua vocação, e você vem a mim com a pessoa que os outros gostariam que você fosse. Mas há momentos na vida que eu quero conversar com quem de fato você é. E isso fica tão claro lá em João capítulo 21, que Jesus, assim, na última tentativa, vou dizer assim, Jesus vai dizer o seguinte: Simão, filho de João, eu vou perguntar uma coisa para você. E o texto bíblico diz, na outra versão, que Pedro responde: eu te amo. Há muitos conceitos em João capítulo 21. E há muita gente que trabalha os textos gregos, e eles são importantes. O verbo filéu, o verbo ágapo, eles são importantes para essa reflexão. Mas, Paulo Júnior, eu tenho tentado pensar que talvez Jesus esteja perguntando 3 vezes a Simão, para saber se depois de tudo, depois de Pedro ter negado, se ele pudesse realmente voltar à origem da sua vocação e responder com o seu coração
a partir de quem ele é. Então Jesus apela. É quase como uma mulher conversando com seu marido, falando assim, e fala o sobrenome dele. Agora, se uma mulher disser assim, Daniel, filho do Moisés, aí eu já... Se alguém disser assim, o Paulo Júnior, filho do Paulo, essa cena, se você não soubesse o final, ela seria uma cena tensa. Quando Jesus diz assim, Simão, filho de João, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus tenta de novo, não. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus, não, vou tentar de novo. Simão, filho de João. Era como se Jesus dissesse assim, que hora que o filho do teu pai chega? Porque para viver o que eu tenho para você, você vai precisar descobrir que eu não converso com os seus personagens, que eu não converso com a pessoa que você gostaria de ser, que eu não converso com os seus títulos e nem converso com as suas estéticas. Eu não converso com as suas posses, não converso com o que você construiu, eu converso com o filho do seu pai. Jesus não dialoga com personagens, e é por isso que muita gente não está conseguindo orar, porque quando vai orar, vai com o que possui, vai com o que construiu. Mas Jesus não conhece o coração daquela pessoa que você construiu, ele conhece a pessoa que ele fez. E se Jesus não libertar Simão, o Pedro não vai dar conta. Por isso que quando Jesus deu uma visão para Pedro, lá em Atos capítulo 10, se você quiser ler depois, eu estou pensando nisso há muitos anos. Por isso que quando o Simão levou uma visão de que ele deveria conversar com Cornélio, quando Deus deu essa visão para Cornélio, Deus falou assim, envia algumas pessoas e procura um homem chamado Simão. Quando esses 3 homens chegaram lá em Atos capítulo 10, quando esses 3 homens chegaram na casa onde o Pedro estava, presta atenção no nome de Jesus, onde Pedro estava, eles disseram assim, onde está Simão? Nós viemos conversar com Simão. Mas você sabe quem estava em cima da casa orando? Pedro. E o texto bíblico diz que Pedro estava orando e que Deus disse assim, Pedro, você está vendo esse animal? Mata e come. E Pedro diz, não. Então o personagem que Simão criou é capaz de dizer não ao que Deus está dizendo para ele fazer. Por isso que os 3 homens levados àquele lugar não vai conversar com Pedro, porque o Pedro não tem nada a dizer. Eles vão buscar Simão, e Simão demora a aparecer. Quando o Simão Pedro chega na casa do Cornélio, antes de sentar na mesa, ele já diz assim, vocês sabem que é proibido eu estar aqui. Então, eu já vou logo dizer, eu só vim porque Deus mandou. Na minha ótica, ele só foi porque os 3 caras eram maior do que ele. Então, assim, ele não tinha muita opção. Então, Deus sabia que ele não ia, mandou 3 segurança para não ter chance de dizer não. E aí, quando ele senta na mesa, ele é obrigado a conviver com o que ele não queria, que era o Espírito Santo usando a vida dele para manifestar algo incrível a pessoas que ele nem gostaria de sentar. E aí depois desse texto, ele volta para conversar com os judeus. E quando ele volta, ele quase mente. Ele se justifica o tempo todo. Irmãos, no nome de Jesus, quem ainda não descobriu a liberdade em Cristo, tem que justificar o tempo todo. A pessoa quase pede desculpa para conversar, porque ela está tão insegura a respeito dela, que ela tem que se justificar. Tudo que ela faz, ela tem que provar porque ela fez. Não, nós cantamos aqui, pessoas livres em Jesus fazem o que tem que fazer, porque ouviram a voz de Jesus quando ele conversou com o verdadeiro Simão. Por que muitas pessoas estão confusas? Porque Deus não está afim do diálogo com as personas que a gente criou. E isso é tão forte na vida de Pedro, que ele vai lutar até o fim. Até o fim. Ele faz muitas coisas, mas na velhice, Pedro, enfim, consegue de novo se perceber como Simão. E eu vou te provar isso com só 2 versículos. Se você puder abrir aí. Primeira carta de Pedro. Isso aqui é legal, Paulo Júnior.
Primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, versículo 1. Aí você tem que abrir, sim, não dá para não abrir. Está dizendo assim, na minha versão aqui, que é a mesma de vocês. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, amém? Então quem está escrevendo essa carta? Pedro. Quem é o Pedro? O apóstolo. Uns 15 anos depois, ele vai escrever sua segunda carta. Abre aí comigo, 2 Pedro. Versículo 1. No nome de Jesus. Abre teu coração. Quem vai escrever a segunda carta? Simão Pedro, servo e apóstolo. Quem escreve a primeira carta? Pedro, o apóstolo. Quem escreve a segunda carta? Simão, servo. Sabe quem escreve a segunda carta? O filho do João. Toda a Bíblia é inspirada, não estamos diminuindo o texto, vocês estão entendendo aqui meu coração. Mas em algum momento na vida, a gente tem que conversar com Jesus como os filhos do nosso Pai. Em algum momento da nossa vida, a gente tem que escrever alguma coisa a alguém como filho do nosso Pai. Você já imaginou Pedro, depois de tudo que viveu, ter que escrever uma segunda carta como quem quase pede desculpa? E essa carta é a redenção de Simão, porque ele tinha lá perto dos seus 60 anos, e ele vai como quem descobre assim: Senhor, eu lembrei da primeira pesca, de quando o Senhor me chamou de Simão. Eu lembrei de quando o Senhor rogou por mim e o Senhor me chamou de Simão. Eu lembrei quando o Senhor me levou à mesa e o Senhor me chamou de Simão. Mas o tempo todo eu tentei construir alguém que parecia ser mais forte. Você sabe o que significa Pedro? Aquele que ouve. Pedro é pedra. Simão significa aquele que ouve. Alguém já disse que Simão significa aquele que ouve e obedece. Era como se Jesus dissesse assim: ouça, a sua força, ela é importante, mas se você não ouvir de Deus quem você é, as suas construções serão fortes e inúteis. As pessoas, guarda teu coração, mas entende isso, as pessoas não lembrarão dos seus personagens. Depois que a gente morre, as pessoas só falam de quem a gente realmente é. Os personagens só são sustentados enquanto a gente está aqui. Mas depois que a gente morre, as coisas que a gente construiu ficam. E o que fica na memória das pessoas é aquilo que de fato a gente viveu. Não é as palavras que a gente entregou, não é o que a gente deixou, não é o que a gente construiu. É tão simplesmente quem nós éramos à mesa. As memórias que as pessoas vão ter de nós, e as memórias que Pedro quis que essa igreja tivesse dele, era a memória do Simão. Era como se Pedro dissesse assim, e aí, Paulo Júnior, você ajuda a gente, porque era como se Pedro dissesse assim: eu demorei muito tempo para enfrentar a realidade de que eu sou um filho de pescador. Porque eu pensei que se eu me apresentasse como um Simão, que é um nome normal, as pessoas não iriam me escutar. Porque eu aprendi que as pessoas escutam a gente pelo que a gente construiu. Mas não, Deus chamou as pessoas antes que elas fizessem nada. Deus chamou depois que a coisa estava acontecendo. Deus chamou antes de tudo. E quando Simão é chamado por Jesus, ele deixa tudo. Ele só não deixa a vontade que ele tinha de conquistar alguma coisa grande. E Jesus disse para Simão: Simão não precisava de tudo isso. Eu quero encontrar seu coração. E essa mensagem no meu coração é tão forte porque eu, como você, vivo a vida assim, tentando às vezes me adaptar às grandes esferas e os vários lugares onde eu vou. Então tem lugar que eu sei que as pessoas gostariam que eu fosse um pouco mais assim. Tem lugar que eu sei que as pessoas gostariam que eu fosse mais assado. Mas é triste para as pessoas conviverem com quem eu sou. Quando alguém me critica, eu falo assim: você está achando ruim para você? Você imagina o que é conviver comigo mesmo todo dia.
Outro dia alguém disse pra mim, você é meio rude. Eu falei assim, você acha mesmo? Eu falei, acho. Eu falei assim, então você imagina o que eu acho de mim. Porque se você acha que eu sou rude, eu convivo comigo mesmo desde o dia que eu nasci. Mas eu não sou assim. Eu estou num processo de transformação. Você acha chato o que eu faço? Você imagina eu. Você imagina eu. Agora, pior do que alguém conviver com a sua chatice e com a sua rudez é alguém que já não sabe mais quem é. Fala a verdade. Tem pior elogio daquele que é mentira? Alguém chega, como você chama, irmão? Léo, você é um cara muito simpático. E tudo que você luta é porque você gostaria de ser simpático, mas você não consegue ser. Aí alguém te fala assim, não, Daniel, como você é amável? Eu falo assim, não, mas... Porque eu construí uma persona tão boa que ela é o contrário de quem eu realmente sou. E isso é escravizador, porque a pessoa acha que ela está fazendo um bem, mas ela está matando a gente. Por isso que quando Jesus vai conversar com Pedro, é com Simão que ele conversa. Porque se fosse com Pedro, Jesus estaria reafirmando toda a articulação psicológica que Pedro está fazendo para se convencer de que ele é uma pedra. Mas com quem que ele conversa? Com Simão. Sabe por que muitas pessoas não conseguem orar? Porque elas se esqueceram de quem são. Quando elas vão conversar com Jesus, elas não têm mais o que dizer, porque elas não sabem nem como começa a oração. Por isso que quando Jesus ensinou a gente a orar, foi com o Pai que ele ensinou a gente a orar, e não com o Senhor que a gente precisava ter. Porque se a gente conseguisse orar com o Pai, no fim a gente descobriria que a gente é o quê? Filho. Mas como a gente não se contentou com o fato de ser filho, a gente prefere ser qualquer outra coisa. E alguns vão demorar a vida inteira para descobrir que Deus nos chama como nós realmente somos, para fazer de nós aquilo que Ele realmente quer. E se a gente não descobrir isso rápido, a velhice será mais angustiante do que a juventude. Por isso que quando Jesus disse algo é forte. Ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Há muitas pessoas que são livres do inferno, mas não são livres de si mesmas. Há pessoas que vão para o céu confundidas de quem realmente são, porque Jesus a salvou. Mas mais do que te levar para o céu, Ele quer que você descubra quem você realmente é aqui, para que toda manifestação de Deus seja feita a partir de você. De você. Fala a verdade. Como seria bom se a gente pudesse ser quem a gente realmente é. O mais triste, eu acabo aqui, o Paulo Júnior segue, é que isso está tão louco que as pessoas estão precisando de qualquer outra coisa para descobrir quem são. E eu acho que todo artifício é positivo se for bem usado. Mas nada pode dizer quem nós somos senão o Espírito. Tudo que os outros dizem de nós são apenas impressões que a gente mesmo construiu. Tudo. Por isso que Deus, quando foi conversar com Jesus, só falou duas coisas: que ele era um filho. Deus não falou das suas capacidades, Deus não falou do que ele podia construir, não falou da sua força, não falou do seu poder, falou da sua identidade. O que Jesus precisava saber para construir tudo o que ele tinha que fazer? Quem ele era. Deus não falou nem por onde começava. Amém. Todos os dias eu luto contra isso. Todos os dias eu tenho que tomar uma decisão de perceber que é o Daniel, filho do Moisés. Por isso que meu sobrenome é Coelho. E a maioria das pessoas não sabe nem quem é Martins. Porque o Martins vem do meu lado europeu. E o Coelho vem da minha parte meio índio. E quando eu comecei a viajar, alguém me disse assim: Coelho é feio. Não vai, tem que pôr Martins. Martins é mais assim, mais europeu. Você vai dar mais certo. E no começo da minha vida eu me apresentava como Daniel Martins. Até que um dia eu percebi que eu sou realmente o Daniel
Coelho, lá de São José do Rio Preto, filho do Moisés, neto do Jerônimo. Não tem como eu ser alguma coisa mais do que... Se eu falo o nome do meu avô, já condenei a minha... Eu sou neto do Jerônimo. Já viu algum Jerônimo rico? Poderoso? Não, assim, você balela. Isso passa como areia. Mas no dia que eu abri o texto bíblico, que Jesus falou assim, é com Daniel Coelho que eu quero conversar. Aí eu comecei a ser o Daniel Coelho até para minha esposa, até para os meus filhos e até para mim mesmo. E se as pessoas não gostam de mim, pior. Eu gosto menos ainda. Se as pessoas acham ruim o que eu faço, pior é eu que convivo assim. Só que eu tenho sobre a minha vida uma promessa de que eu estou em Cristo liberto da pessoa que eu gostaria de ser. Eu estou em Cristo liberto da pessoa que os outros gostariam que eu fosse. Jesus me chama pelo nome. E não importa o que eu faça. Se eu chegar nessa roda como Daniel, Deus vai fluir. E é por isso que eu já quase não preparo mais as coisas, porque eu era tão bitolado. Porque eu fui avaliado a vida inteira, então eu tinha que fazer tudo muito certo, tudo muito direito. E quanto mais eu crescia, mais eu me angustiava. Até um dia que homens e mulheres desse ministério me libertaram, quando alguém disse assim, vai lá, fala. Eu falei, sobre o quê? Tiver no seu coração. Eu nunca tinha ouvido isso. Quando eu ia nos lugares, eu tinha que falar o tema que me dava, o versículo que dava, até a oração vinha escrito. E eu fazia muito bem feito, como poucos da minha geração. Balela. Porque eu voltava para casa e tudo que eu gostaria que as pessoas conhecessem era quem eu realmente era. Um menino normal, simples, gosta das coisas mais normais e luta com as coisas mais difíceis. No nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nossa manhã. Não converse como Simão. Jesus não vai te ouvir. Porque se Jesus credenciar os seus personagens, a sua alma está perdida. Mas se Jesus libertar o seu coração, você vai conseguir falar com Ele todos os dias, como Simão, no nome de Jesus. Por isso que a última conversa de João 21 acontece no mesmo cenário que Lucas 5. A primeira conversa e a última conversa acontecem no mesmo cenário. Então o que era mais importante do que o que Jesus estava perguntando? A pessoa com quem ele estava conversando e o lugar onde ele estava. Foi na beira de um rio, consertando e pegando redes e falando sobre peixe, que Jesus perguntou, Simão, tu me amas? Era como se ele dissesse assim, depois de tudo que você fez, você ainda consegue me amar com a pessoa que você é? Ou você já inverteu essa lógica? No nome de Jesus. Eu tenho fé de que Deus vai libertar o nosso coração e que nós seremos uma congregação cada vez mais livres. Já pensou, Bruno? Sua mulher tem que aguentar quem você realmente é. Ela vai te levar, sabe onde? Pro psiquiatra. Aí você tem que pedir desconto para seus amigos. E você vai feliz. E você vai feliz. Você vai feliz. Feliz. Triste é continuar enganando o seu próprio coração. No nome de Jesus. Você não interagir. Amém. É muito forte isso, Daniel, porque a gente não combina, né, o que a gente vai conversar aqui. A gente só combina uma coisa, que a gente vai buscar o Espírito junto, em comunhão e sempre na esperança daquilo que é a testificação. E é muito curioso, né, porque a gente mostrou uma imagem aqui dos nossos legionários que estão lá fazendo um trabalho legionário lá na terra dos legionários, na Inglaterra, levando comunhão, enfrentando, né, seus desafios, cruzando as suas linhas divisórias. Vamos receber aqui o testemunho dos legendários, né, aqueles que querem realmente juntos construir uma história. E é curioso porque, Daniel, por isso que eu estava aqui tentando registrar o máximo possível. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa manhã, independente do que a gente ia compartilhar, é Hebreus 10, 19, que diz o quê? Por isso, pela fé, nós entramos com ousadia
no lugar santo. E às vezes a gente pensa que a fé é para entrar no lugar santo, sagrado. Não, entrar no lugar santo é entrar no lugar original. Quando a Bíblia chama você a entrar no lugar santo, é o lugar da sua origem e não o seu lugar sagrado. Muitas vezes o seu lugar sagrado é o que está tirando você do seu lugar original, que era a situação do Pedro, ou seja, minhas fantasias, minhas expectativas, meus ideais, meus ritos, meu culto, minha liturgia. Então às vezes você fez uma liturgia do seu lugar sagrado. O seu ambiente de trabalho não é mais o seu lugar santo, é o seu lugar sagrado, é a sua religião. Às vezes sua casa virou seu lugar o quê? Sagrado. E às vezes Deus quer me tirar do meu lugar sagrado para me levar para o meu lugar santo. Então havia um Pedro sagrado e consagrado. O Pedro se consagrou, o Deus de si mesmo. Por isso que ele amava Jesus. Então o Pedro está sendo sincero. Às vezes o seu amor é sincero, mas ele é sincero no limite do seu sagrado. O seu amor é sincero daquilo que você quer salvar, e não o amor profundo do propósito que você quer cumprir. Então muitas vezes aquilo que a gente quer salvar está nos tirando daquilo que a gente veio para cumprir. Então muitas vezes o seu sagrado está roubando o seu santo. Quando Jesus conversa com Pedro, é para devolver ele o santo. Mas para devolver o Pedro ao seu santo, ele tem que libertar Pedro do seu sagrado. E às vezes Deus vai ter que quebrar a sua imagem de sagrado. Por isso que Deus falou: não façam imagens para vocês mesmos. Eu estou fazendo a imagem. Então quem assumiu para si a responsabilidade de produzir uma imagem do seu santo foi Deus. Foi: quando eu terminar o que eu estou fazendo com você, você vai ser de fato São Pedro, mas não vai ser Pedro sagrado. Então você não correu o risco de você estar lá no céu, desfrutando o privilégio de quem foi santo. Você quer ter sossego lá no céu, desfrutando o privilégio de finalmente estar lá com os santos? Então não seja sagrado, porque senão depois eles vão fazer um culto para evocar você, para você sair lá do seu santo para vir alimentar o sagrado deles. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Por isso você não consegue dormir, porque tem sempre um devoto do seu sagrado achando que tudo depende de quem? De você, porque você mesmo construiu o seu sagrado. Então Pedro achava que agora até a salvação de Jesus dependia de quem? Do Pedro. E Pedro falou: ô capeta. Porque quando Pedro não entendeu nem Simão nem Pedro, Jesus chamou ele de quê? Satanás. Se você não entender a conversa nem com Pedro nem com Simão, sabe o que Deus vai ter que chamar a gente? De Satanás. Porque sabe quem é Satanás? Aquele que tomou posse do seu sagrado. Sabe quem é Satanás? Aquele que acha que porque fez a coisa certa, ele agora tem o quê? Direitos. E ele tem direito ao seu sagrado, ele tem direito sobre Deus. Porque Deus é o seu sagrado. Ele é um consagrado. Ele fez a sua consagração ao seu sagrado. Agora Deus fica na obrigação de aguentar um culto ruim, achar que só porque nós cantamos uma música que para nós é boa, porque nós ficou tudo rupiado, Deus agora tem que vir e obedecer ao nosso rito e entregar para nós o nosso quê? Sagrado. Porque não foi uma coisa que a gente canta porque está com gosto de cantar, e cada um canta no tom que quiser, e a gente vai fazendo essa harmonia como uma barulho de muitas águas. Não. Olha lá, hein? Se você desafinar, você atrapalhou o meu sagrado, Deus nem vai escutar, porque não aguenta música desafinada. Ele nem abençoou o culto, porque a banda era ruim. Meu Deus do céu. Hã? Não é mesmo? É só o capeta para ter tido uma ideia dessa. Então quem inventou o sagrado? O diabo. Quem criou o santo? Sejam santos, porque o seu Pai é santo. Você sabe por que Deus continua santo? Porque Ele nunca subiu no puleiro do nosso sagrado.
Deus nunca sentou naquele pauzinho que a gente fez para ele sentar e virar a nossa imagem, obedecendo aquilo que a gente quer que ele faça. Por isso, todo santo tem a sublime vocação de desapontar toda expectativa de sagrado. Todo sagrado que corresponde às expectativas é demônio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então entra, a fé para a gente entrar nesse lugar. Para finalmente a gente conhecer a pessoa que nós somos feitos para ser, que Deus chama pelo nome. E sabe quem vai te levar para esse lugar? Não é o culto, não é a devoção, nem a reza, é a comunhão. Por isso que todo o tempo que você gastar orando em favor de saber qual é o seu propósito na vida dos irmãos, é santo. Toda vez a oração que você gasta sabendo como é que os irmãos têm que se comportar para você ter o seu sagrado, é demônio. Todo o tempo que você gasta pedindo para o Espírito Santo fazer sua mulher ficar melhor, para você ter a família sagrada que você sonhou, é demônio. Toda vez que você orar para que o Espírito Santo moa você, trabalha você ser o santo que vai fazer sua família cumprir o propósito, é Espírito Santo. Amém, irmão? Todo pedido que você está fazendo para Deus salvar o seu sagrado é Pedro a 1 minuto de ser chamado de quê? Satanás. Glória a Deus, amados. Sabe o que é maravilhoso? Essa reflexão que você trouxe aqui hoje. É que a segunda carta de Pedro tem duas coisas misteriosas. Porque a segunda carta de Pedro conecta, lá no final do capítulo 2 da segunda carta de Pedro, conecta com o João 21 que ele leu aqui. O que Jesus na conversa com o Pedro está falando lá em João 21? Pedro, você me ama? Jesus, eu te amo. Fala, então cuida dos seus irmãos, Pedro, não sou eu. Não fique aqui salvando o seu sagrado para depois eu ficar te devendo alguma coisa. Sabe como é que você vai dizer que me ama? Cuida dos seus irmãos. Seja santo e não consagrado. Deus não quer que você seja consagrado à sua devoção para ter as coisas do jeito que você sonhou. Glória a Deus, amado. Deus quer que você se sacrifique em sacrifício vivo, santo e agradável em favor de quem? Dos seus irmãos. Por isso que o ser Cristo implica em quê? Cruz. E cruz implica em quê? O sacrifício vivo em favor de quem? Dos irmãos. Então você quer saber que Jesus agora sabe que você ama Ele? Então todo o seu sacrifício é em favor de quem? Dos irmãos. E aí na conversa Jesus vira para o Pedro e fala assim: então Pedro, aprende uma aqui comigo. Aprende aqui, ó. Povo de Deus, aprende. Quando a gente é novo, Daniel novo, Paulo Júnior novo, a gente veste o que quer, põe o que quer, canta a música que quer, frequenta culto que quer, vai na igreja que gosta, come comida que gosta. Mas quando a gente vai ficando maduro, glória a Deus, irmão, alguém mais novo que a gente pega a gente pela mão e leva a gente aonde a gente não quer. Agora você sabe que Deus sempre garantiu um irmão pentelho na sua vida. Você reza, 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 e Deus fala: estou ouvindo suas orações e estou garantindo aquele espinho na sua carne. Sabe o que tem que te catuca lá dentro? Você entendeu? Num bom português, não tem português mais claro que esse não. Um estrepe que te catuca lá dentro. Sabe aquele estrepe que você abre um buraco desse tamanho e quanto mais você fura para tirar aquele trem do capeta, mais fundo ele vai ficando? Alguém sabe? Eu me tornei especialista em tirar estrepe. Do tanto que eu estrepava. Minha mãe me ensinou, minha mãe tinha mania de querer ser enfermeira, ela me ensinou como tirar
uma ferpa sem causar muito dano. E eu aprendi com ela. No começo eu quase arrancava a ponta do dedo para arrancar uma ferpa. Hoje eu fui, quase não sai sangue. Você fica lá tentando arrumar. E Deus, quanto mais você tenta tirar aquele espinho, mais Deus empurra para ele cutucar mais fundo. Palavra do Senhor. Não foi isso que Deus falou para Pedro? Para Paulo? Foi Paulo. Aí quem que você acha que é espinho na vida de quem? Qual que é a pendenga bíblica que só terminou com a morte dos dois e ficou João para contar a história da paz? Quem ficou para falar da paz? Quem finalmente conseguiu ver os últimos dias depois que aquela encrenca morreu os dois? Qual era a encrenca que tinha no meio dos apóstolos? Fala para mim, irmã. Quem é que era cheio de hematoma, espinho e cicatriz um do outro? Qual era a conversa que não acabava? Fala para mim, irmão. Pedro e Paulo. E Jesus avisou para o Pedro, falou: Pedro, está chegando um cara aí que vai pegar você pela mão, vai acabar com o Pedro, vai sobrar só o Simão. Aí o Simão Pedro escreve, lê lá o que está no Pedro, no finzinho, igual está no fim. João testemunhando isso. Eu fico pensando que quando João foi escrever, olha que ele estava escrevendo isso, ele falou assim: eu nem pensava que eu ia testemunhar essa bagaça. É porque está escrevendo, não, Jesus avisou o Pedro, eu estava lá o dia que ele avisou. Não foi? E agora o Pedro diz: gente, antes que eu termine e vá embora, tem um irmão aí, pensa um cara difícil de entender as coisas que ele fala, mas pelo amor de Deus, não morre sem ler. Testemunho lindo, não é? A bronca do Pedro com Paulo era tão grande que causou uma dissensão entre Paulo e um discípulo de Pedro, Marcos. Você está achando que é pouco? Deus vai sempre trabalhar para destruir o nosso sagrado. Glória a Deus, irmãos. Por isso vamos tomar a ceia juntos. E a gente tinha chamado os legendários aqui para dar um testemunho, mas infelizmente não estava todo mundo aqui. Então nós vamos fazer uma coisa bem legendária. E depois quem quiser ouvir o testemunho mais prolongado vai ficar. Mas hoje os legendários vão encerrar essa parte aqui, dando o testemunho de servir a ceia. Pode ser? Hã? Glória a Deus. Então acho que não tem jeito melhor de honrar a presença de vocês aqui, de que vocês, traduzindo tudo que vocês viveram, repartindo o pão da comunhão, porque afinal de contas é aí que a gente é santo. Sabe quando é que a gente é santo? Vou explicar quando é que a gente é santo. Tá vendo isso aqui? Cuidado, vem aqui, Bruno. Segura aqui para mim. Presta atenção o tamanho da bronca que a gente pode estar fazendo em casa. Tem gente que acha que a oração que a gente faz antes de comer o pão é para ter certeza que tudo que é capeta, tudo que é demônio, tudo que é trem ruim, tudo que é veneno. Oh Deus, eu estou dando graça que agora esse pão. Cuidado, que essa oração que quer fazer você transformar esse pão num pão sagrado. Não foi isso. A Bíblia diz que ainda que fosse veneno, ainda que você tomar veneno, isso não te fará mal. Amém? A oração é para você santificar o pão. Antes era o seu pão sagrado, repartido é o pão santificado. Porque agora ele cumpriu o propósito de ser pão, alimentar a relação e não suas cobiças. Enquanto o pão era para minha fome, é o meu pão consagrado. Mas agora que é para alimentar a relação, é o pão santificado. Glória a Deus, amados. Repartam e comamos dele todos, em nome de Jesus.
irmãos, vamos compartilhando o pão, o cálice. Não precisa esperar, não tem uma linha divisória entre uma coisa e outra. O pão fala da nossa disposição de sacrifício. O vinho fala de um coração limpo, sem raiz de amargura. E sobre esse ambiente de disposição voluntária de sacrifício em favor dos irmãos, esse lugar de coração puro, sem raiz de amargura, Deus derrama o óleo da autoridade, da comunhão, do testemunho. Eu queria chamar todos os legendários aqui na frente. Venham rápido enquanto o pessoal está compartilhando a ceia, todo mundo. Nós não queremos privar esse momento de manhã aqui agora dessa imagem. Amém, legendários. Uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer. Quem for legendário e tiver sem farda, pode vir também. Vamos ficar todo mundo aqui. Amém. Legendários. Amém, pessoal. A gente quer rapidamente encerrar aqui. No segundo culto a gente vai fazer isso com mais tempo, mas a gente quer ouvir um testemunho de um dos legendários que subiu agora na montanha, no Top 1062. Queria chamar o Lucas aqui. Tá vendo? Bom dia, família, tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu subi agora no Top 1062. O legendário, quem é o legendário? Para mim foi uma oportunidade de sentir o amor de Cristo mesmo. Não precisa subir para sentir, mas o fato da gente subir, do fato da gente estar lá descomunicado, estudar todo mundo e ter essa ligação direta é algo impressionante. Então, homens que não foram ainda, recomendo. Eu falei, dei o testemunho lá, o Zé Humberto, meu pastor, a gente abriu nossa casa durante 2 anos para o pequeno grupo nosso e eu nunca tinha orado lá durante esses 2 anos. Então, saíram legendários orando, louvando ao Senhor em público, liderando famílias. Então, o poder de Cristo que lá na montanha tem com a gente é impressionante. Realmente saímos novos homens aqui. Tenho certeza que todo mundo aqui é um novo homem. E a montanha nossa começou na segunda-feira, né? Então, é isso aí. Amém. Amém. Uma das coisas que a gente aprende na montanha é o posicionamento de um homem diante das dificuldades da vida. Muitas vezes a gente quer resolver os nossos desafios, tribulações, no braço, na nossa força, mas a gente vai mostrar para vocês como a gente aprende a guerrear na montanha. Legendários em posição. Nós vamos fazer o nosso grito de guerra. Muitos de vocês devem ter ouvido já o AU, que significa amor, honra e unidade. E eu vou dar a oportunidade para o Fernando estar puxando esse grito.
Sem microfone? Pode. Vai. Legendários! Sim, legendários! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! Legendários! Sim, legendários! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! Oh, irmãos, dá a vida pelos amigos. Sabe por que esse movimento está transformando, transtornando o mundo? Porque isso era uma coisa que os homens não estavam sabendo mais fazer. Os homens estavam aprendendo a defender seus próprios interesses. Sabe quem defende seus próprios interesses? Meninos. Uma criança já sabe, uma criança já nasce sabendo defender seu próprio interesse. E sabe quando é que você sabe que você realmente está dando a vida por um amigo? Quando isso significa uma coisa ridícula, impensável, improvável e uma roubada. Se não é interesse e um bom negócio. Porque se você não estiver disposto a dar a vida por um amigo, numa latada, uma coisa aparentemente ridícula, sem sentido, e que parece uma roubada, que você podia muito bem se poupar daquilo, então não é amigo. Porque quando Jesus veio dar a vida, todo mundo falou assim, por eles, roubada. Olha como é que eles vestem, olha como é que eles conversam, o que eles falam, o lugar que eles frequentam. Os fariseus olhavam e falaram assim, dá a vida por esse tipo de gente? Roubada, latada, ridículo. Amém, irmãos? Quer dizer que eu louvo a Deus, porque vocês andam enfiados numa latada, metido numa roubada, fazendo uma coisa ridícula. Amém? Só para saber que vocês estão dando a vida pelos... Queria dar só uma palavra rápida, porque eu tive a oportunidade de escutar uma analogia do próprio fundador ali, que recebeu a visão do movimento, sobre o que é o Legendários, né? Esse dia eu até compartilhei com os irmãos num café. E aí ele falou o seguinte, né? Que hoje em dia é cultural a gente chegar no aeroporto e tirar o computador, tirar o sapato, tirar tudo para passar ali no raio-x. Mas foi uma situação num país, num determinado lugar, né? Ali em Nova York, o 11 de setembro, que gerou toda uma mudança de conduta. E essa conduta sendo replicada em vários lugares, transformou toda uma cultura. Agora virou cultural isso. E Legendários é sobre isso. Ninguém precisa subir a montanha para poder receber de Deus, ou falar assim, Deus fala com a gente no carro, no quarto, aqui na igreja, enfim, em qualquer lugar. Não é só quem sobe na montanha que é um homem digno ou que dá a vida pelos amigos, não é sobre isso, mas é sobre viver essa situação. Então Legendários provoca essa situação e aí leva aquela reflexão de mudança de conduta, né? Para a turma que é mais velha, né? Eu tô com 44. Eu tinha ali um livro de 44 páginas para ver. A turma mais jovem tinha menos páginas e mais páginas brancas para frente, para ele visualizar e às vezes uma nova caminhada, um novo tipo de conduta, né? Então para cada um vai ter o seu significado, para cada um vai ter vivido o top que merecia viver ali, em família, entre amigos. E esse aprendizado e essa situação vivida, que ela realmente mude condutas e dessa forma a gente consiga construir uma cultura melhor para a sociedade que a gente vive.
Irmãos, vamos em paz. Quem quiser escutar mais, pode ficar, tem espaço. E a gente vai ouvir mais testemunho no nosso segundo encontro. Um bom domingo para todos, um bom primeiro dia da semana. E que Deus te dê força. Tá bom? O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Vamos em paz.